Boa tarde a todos. O meu nome é Ingrid Erotildes Guizo de Moraes e o projeto em que eu fiz parte foi o PIBIC CNPq UniOeste, na qual o título do meu trabalho é Influência do clareamento dental externo na resistência de união com resina composta, tendo uma revisão de literatura. O meu orientador foi o professor Márcio José Mendonça e o campus em que eu cursei odontologia foi o de Cascavel. Bem, em relação à introdução, então, o meu trabalho vai abordar sobre a influência da resistência de união da resina composta com o dente previamente clareado. Em relação ao clareamento, o clareamento é um procedimento muito buscado por conta da estética dental que ele proporciona, tornando os dentes mais brancos. Ele é um tratamento muito conservador, então ele é muito utilizado pelos profissionais em comparação a outros procedimentos. Ele pode ser caseiro de consultório ou fazer associação para a gente ter um resultado mais rápido. Os géis mais utilizados que serão abordados no meu trabalho é o peróxido de hidrogênio e de carbamida. As vantagens da utilização do clareamento é a fácil aplicação, ser barato em comparação a outros procedimentos, pouco invasivo e ter um controle de aplicação quando aplicado em consultório. Dentre as desvantagens, a principal é a sensibilidade dental e mais relatados pelos pacientes. Ele é agressivo a estruturas moles quando entrado em contato, então ele pode causar uma certa ulceração na região, no lábio, gengiva, e relatado por alguns autores em relação à diminuição da resistência de união com resina composta, que é o que será abordado no meu trabalho. Como que é a forma de ação do gel clareador? Basicamente, o que acontece? Ele entra em contato com a estrutura dental e acontece a passagem dele por entre os poros e os túbulos dentinários, chegando a macromoléculas, que é o que dá pigmento à estrutura dental. Então, quanto maior a macromolécula, mais saturada, mais ela vai pigmentar o dente. Então, acontece um processo de oxidação e dissociação dessas macromoléculas em micromoléculas, das quais umas vão ficar na estrutura dental, mas como elas são menores, vai dar o aspecto de dente mais claro, e umas vão sofrer difusão, deixando assim o dente mais claro. Os objetivos do meu trabalho, então, foi resumir as evidências disponíveis sobre a influência do clareamento dental externo sobre a resistência de união com as resinas compostas. Agora, em relação aos materiais e métodos, a estratégia de pesquisa foi a partir dessas bases de dados, Embase, Lilacs, PubMed e Google Scholar. O banco de dados em que foram baixados os estudos foi o Ryan. As palavras-chave utilizadas foram essas, só que foram adaptadas para fazer uma pesquisa mais específica em cada uma das bases de dados. Os critérios de inclusão foram estudos comparativos in vitro e clínicos randomizados controlados, e todos os demais foram excluídos. O gerenciador de referência utilizado foi o Mendeley. Ainda sobre os materiais e métodos, aqui eu tenho um fluxograma para simplificar como foi feita essa varredura. Então, foi feita por mim e mais 3 colaboradores, na qual eu incluí os estudos com palavras-chave de acordo com as bases de dados já mencionadas. O mais específico foi o Google Scholar, que além das palavras-chave específicas a ele, foram retirados apenas estudos de 2021 e 2023, porque iam ter muitos estudos que fugiam do assunto e não daria tempo para eu e meus colegas colaboradores fazerem a leitura dos títulos e resumos. Além disso, então, foi feito eu baixei os arquivos e daí foram excluídas as duplicadas e restaram 376, dos quais 337 foram excluídos, pois não atenderam aos critérios a partir da leitura dos títulos e resumos. Desses, 39 dos artigos, restaram 39 dos artigos, né? E 34 foram excluídos. Por quê? 25 não atendiam aos critérios de eleição e 10 eles não foram encontrados na íntegra. Então, acabou restando poucos arquivos, poucos estudos. Um até inclui que falava não especificamente de resina composta, falava de 2 compósitos, mas para não ficar com apenas 3 estudos. Em relação ao resultado e discussão, então, o que foi analisado? Foi analisado todos os estudos que fizeram todo o processo de condicionamento da espécime, ou seja, ele para fazer a restauração, fazia todo o processo de clareamento, e depois, quando fosse fazer essa restauração com a resina composta, ele lavava, aplicava o ácido, lavava, aplicava o adesivo, fotopolimerizava e fazia todos os processos de condicionamento. E foi analisado, então, os valores de alteração da resistência de união, se havia essa alteração ou não. Então, não foi analisado o tipo de máquina para analisar essa resistência de união,
nem que tipo de análise foi feita, se era de cisalhamento, se retenção de fratura, dependendo da máquina, ela tinha um tipo diferente de fazer essa análise. Nem o meio que foi conservado esse espécime. Depois de todo esse processo, eles ou armazenavam em água destilada ou a saliva artificial, então não foi analisado também. Como eu já havia mencionado anteriormente, foi adicionado um trabalho que não era tão específico, que ele utilizou também silurano, mas para não ficar poucos arquivos, visto que só tinham 4. Aqui eu tenho uma tabela dos resultados alcançados por cada um dos autores, na qual de maneira generalizada que foi possível concluir de antemão, que sim, o principal fator que altera essa resistência de união é o tempo. Ou seja, se é feito esse clareamento e não esperado um tempo adequado para fazer essa restauração, sim, tem uma alteração nessa resistência de união. Como diz o primeiro, segundo, terceiro e quarto autor. Eles falam também, alguns dos autores que analisaram os dois geoesclareadores, que o peróxido por exemplo, o primeiro, ele fez análise dos dois. Ele fala que o peróxido de carbamida a gente precisa esperar 24 horas apenas, já o peróxido de hidrogênio 48. Tem outros que falam que o peróxido de hidrogênio tem que esperar até uma semana. Então eles fizeram essa análise também, mas de maneira geral, sim, tem essa alteração se não esperar um tempo adequado. O autor que utilizou o silurano, ele queria analisar se, por ser outro material, um material restaurador diferente, se ele também teria essa alteração. E sim, além da resina composta que ele comprovou, o silurano também tem essa alteração. Então, foi possível concluir, sim, que os dentes previamente clareados e, se não esperado um tempo determinado, acabam influenciando na resistência de união do dente com a resina composta. Então, o tempo influencia diretamente nesse fator. Além disso, como eu já havia dito, o tempo de espera entre os dois geoesclareadores eles diferem um pouco, sendo o carbamida normalmente um tempo menor de espera e o de peróxido de hidrogênio maior. Normalmente o peróxido de hidrogênio ele tem uma concentração maior. Eles não falam especificamente se isso pode alterar ou não. Eles falam que os radicais, que eles acreditam por que isso aconteça, Porque os radicais livres que ficam remanescentes do clareamento na estrutura dental, até ser possível neutralizá-los, vai um tempo, e isso pode interferir na adesão da resina composta com a estrutura dental. Então, eles acreditam que seja esse um dos principais fatores para ter essa alteração na resistência de união. Além disso, como eu já havia mencionado também, o silurano, que o autor acreditava que poderia, devido a não ser um material resinoso, ser influenciado por esse clareamento prévio, foi sim influenciado. Então, aqui eu tenho uma tabela mostrando as conclusões dos autores, onde eles relatam primeiro Borges, 2006, ele fala que diminui, sim, a adesividade do compósito, diminuiu sim a adesividade do compósito da estrutura do esmalte, e ele relata depois que o tempo de espera entre um e o outro difere um pouco, sendo o peróxido de carbamida 24 e o de hidrogênio 48. Assim como o Marson, que também falou, ele analisou só o peróxido de hidrogênio, ele já fala de um tempo diferente. O tempo entre os dois geoesclareadores difere um pouco entre os autores, mas todos relatam que sim, tem que esperar um tempo entre o clareamento e a restauração. Então, essa foi a conclusão do trabalho, que sim tem uma influência, e essa influência pode ser sanada se a gente esperar um tempo adequado entre os dois procedimentos. Concluindo, então, o trabalho, dentro das meditações dessa revisão de literatura, foi possível concluir o quê? Que há sim uma influência do tratamento clareador externo sobre procedimentos restaurador com resina composta, isso urano, e também esse fato não é definitivo, sendo que se a gente esperar um tempo médio de uma semana, no mínimo, sendo um tempo seguro, de acordo com os estudos analisados, é possível recuperar essa resistência de união como se não tivesse feito o procedimento clareador, seja com peróxido de hidrogênio ou peróxido de carbamida. Então, eu queria agradecer primeiramente a Deus, por me proporcionar sabedoria para eu conseguir passar na UniOeste, uma universidade maravilhosa, e ter aberto as portas para eu iniciar esse trabalho. Ao meu orientador, que sempre esteve do meu lado, me ajudando, independente das interdecorrências que aconteceu, que eu fiquei grávida, enfim, estou grávida novamente, e ele sempre esteve do meu lado. A minha família, que sempre me apoiou e sempre me deu muita assistência para que eu conseguisse concluir esse trabalho, e também a UniOeste, por todas as oportunidades e assistência que me deu. Aqui estão as referências bibliográficas. Muito obrigada.